Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje aí mais um vídeo do laboratório, né? Mais uma parte aí da montagem do rádio elenco, tá? Estágio de FM. A gente está começando agora a sessão 9, tá? Nessa sessão 9 a gente vai montar a parte do oscilador e o mixer do FM, tá? Então essa parte aqui a gente vai começar a montar. A gente vai fazendo aquele mesmo esquema, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a montagem, a gente vai fazer uma sequência de fotos, né? Das etapas. Se tiver algum ponto interessante durante a montagem, a gente vai parar e vai fazer os comentários a respeito, tá? Então, a gente começa aqui a sessão 9, né? Então aqui tem a instrução de montagem dessa parte aqui, também bem pequena. E depois a gente vai partir, né, para a parte dos testes, tá? Teste estático, teste dinâmico, tá? A mesma coisa que a gente tem feito aí nos outros estágios aí, tá? Então praticamente falta essa parte, depois a parte do amplificador de RF antena, né? E aí os testes finais aí do nosso rádio elenco, tá ok? A gente fez aquela melhoria, né, para economizar a bateria, né, como sempre. Agora a bateria tá durando. A gente colocou um LED piloto aqui que avisa a gente que tá ligado, né? Porque se você... Como o rádio ainda não está sintonizando nada, ele não tem chiado nenhum ainda, então a gente não sabe, diferente do AM, né? O AM tem o seu chiado típico aqui. No caso do FM, né, a gente deixava ligado e acabei perdendo duas baterias, tá? Então a gente vai para a montagem, tá? Tô separando os componentes, né? Na sequência de fotos, terminando a gente volta, né, para mostrar a montagem, né, e começar os testes, tá ok? Dentro da seção 9, tá, a gente tem várias montagens, né? A sequência de foto ela vai estar mostrando todas as montagens, tá? Dessa parte aqui do FM mixer aqui mais oscilador, tá? O mixer mais oscilador. Mas vai mostrar a sequência toda, mas eu vou parar depois das montagens para a gente fazer os testes, tá? Então essa primeira parte aqui eu vou fazer o teste do mixer, tá? Na realidade a gente vai ver aqui a tensão de bias, o ganho, tá? E depois a largura de banda. Aí eu vou partir para montagem do oscilador, tá? E depois montagem do controle automático de frequência, tá? Mas a sequência de foto vai mostrar todas as montagens. Então eu vou agora fazer uma medição aqui. A primeira medição é eu medir a tensão de bias aqui, aproximadamente 1,8 volts, né? Lembrar que sempre depende da tensão da bateria. Então eu vou colocar aqui para a gente medir, tá? Na base dele ali. Então eu vou até tirar essa conexão aqui.
né? Eu vou medir o que? Eu vou medir aquele 1,8 aproximadamente ali. Então eu vou para a base aqui, ó. Vamos ver quanto que tá dando lá. Olha lá. 1,864, tá? Então tá dentro lá do que tá falando o manual, certo? Próxima medição que a gente vai fazer aqui, a gente vai medir o ganho, tá? Desse transistor. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar, deixa eu só conectar aqui, eu já vou explicar para vocês aqui. Então a gente vai fazer o que? A gente vai ter, tá? Deixa eu até voltar aqui. A gente vai injetar um sinal na base de Q3, tá? E vai ver esse sinal aqui. Então ele pede para fazer alguns ajustes, tá? Então eu tô aqui com o meu sinal ligado, tá? Eu tô aqui, ó, com 10,7 MHz. Eu tô começando com um sinal bem baixo, né? 1 mV pico a pico. Ele pede para colocar o osciloscópio em 10 mV por divisão, né? E a gente vai aumentando, tá? Até conseguir mostrar 4 divisões, ou seja, 40 mV, tá? Aí a gente vai fazer um ajuste. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com o sinal, né? Ele está bem baixo. E eu vou começar a aumentar a amplitude, né? Vamos ver a medição aqui. Ele está começando a amplitude aqui, ó. Mas nós vamos chegar aí até... ele pede, né, que até eu consiga mais ou menos 40 mV, né? Ou seja, 4 divisões. Então eu estou com 27, né? Estou aumentando aqui. Até chegar no 40 lá. 39, mais um pontinho. Ó, deu 40, deixa eu estabilizar lá. Deu quase 40 lá, tá? 38, 40. Tá dando os 40 lá. Aí o que ele pede pra gente fazer? Pede, só pegar minha chave aqui, pra gente fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui. Opa, caiu o sinal lá. Pra gente fazer o ajuste em T1, né? Até a gente conseguir o pico, tá? Então o T1 é essa bobina aqui, osciladora, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a ajustar aqui, ó. Vocês vão ver que vai, ó, diminuir ou aumentar o ganho lá, conforme eu ajusto, tá? Ó, vou aumentar. Opa, já saiu fora aqui. Então eu vou mexer na escala aqui, ó, de novo. E vou ajustar até eu conseguir o máximo ponto, ó. Ó, o máximo ganho. Cheguei no máximo ganho aqui, ó. Se eu mexer para um lado ou para o outro, ele chegou no máximo ganho aqui, certo? Aí o que ele pede para fazer? Para me diminuir, né, a minha entrada aqui até eu ter os 40 mV aqui de novo. Então vamos lá, vou diminuindo, tá? Até eu chegar nos 40 mV, tá? Eu só vou fazer um ajuste aqui na tela para me voltar para aquela 10 mV por divisão, mas até eu chegar nos 40, ó. Vamos lá, 44, vou diminuir um pouquinho, 40, ó, 40,8, 41. E aí o que ele fala? Para mim medir quanto que eu tenho, tá, na minha base. Eu não vou ligar o segundo canal aqui, mas eu vou tirar aqui, ó. Então eu tenho os 40 ali, ó. Deixa eu estabilizar aqui. A gente mexe um pouquinho, ele já dá isso ali. 40, eu vou considerar 40,8, tá? E vou medir a base aqui, ver quanto que eu tenho. Vamos esperar ele estabilizar ali. Quanto que eu tenho? Esperar mais um pouquinho ele estabilizar. Ele tá dando 24, tá? Aí ele fala o seguinte. Deixa eu só pegar a calculadora aqui. Para mim dividir aqueles 40,8, tá? 0,8, dividir pelos 24, 23 que tá dando ali. Tá? Ele falou que tem que dar aproximadamente 3, tá? Aproximadamente significa um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui na minha conta deu 1,8, tá? Arredondando, tá? Então eu vou considerar que o ganho tá dentro aí, tá? De acordo com tá lá. Então ele tem que ter aproximadamente 3 de ganho, né? Eu tô tendo 1,8, então eu tô dentro aí, tá ok? O que eu vou fazer aqui agora é continuar a montagem, tá? Porque a próxima etapa aqui é medir a largura de banda. E a gente já fez isso, tá? Nos outros, tá? Eu vou fazer aqui, vou anotar, né? Mas não vou mostrar para vocês para não ficar repetitivo. E a gente já vai para a parte de testes aqui,
do oscilador, tá? Lógico que a sequência da montagem de fotos já foi toda a sequência. O que a gente vai fazer agora na sequência aqui, tá, do vídeo é mostrar o teste, né, do oscilador de FM, ok? Bom, nós concluímos praticamente a montagem, né? Só que tem bastante teste para fazer, tá? E o que eu vou mostrar para vocês agora aqui a respeito dos próximos testes, né? É a parte aqui, tá, do BIAS, né? Da parte do oscilador local. A gente vai fazer o teste só aqui, a tensão de BIAS. E eu vou fazer uma explicação para vocês aí, tentar ser o mais ilustrativo possível. Tá aqui, perdão, não é lá. A respeito do controle automático de frequência, tá? O que é esse controle automático de frequência e como ele funciona no circuito, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, tá? Mas só para a gente poder entender como é que ele funciona, tá? Então, gente, eu tenho, né, o meu oscilador local, tá? E esse oscilador local, ele é responsável, né, por gerar aquela frequência, né, de 10,7 MHz, né, e fazer a mistura, né, desse sinal para que a gente, a mesma metodologia, né, usada no AM, né, para que a gente tenha, né, depois nos estágios FI aqui, da frequência intermediária, né, o filtro, né, para a gente poder sintonizar posteriormente as estações, né. O que acontece, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Eu fiz uma tradução lá da explicação, tá? Então eu vou estar lendo aqui, eu vou estar tentando explicar para vocês. Eu vou colocar essa tradução também que eu fiz ali, só para a gente poder entender, né? Então vamos lá, ele está dizendo o seguinte aqui, ó: quando o rádio sintoniza uma estação, seria desejável, né, que o rádio bloqueasse, né, essa estação, ou seja, mantivesse ela lá na sua frequência exata ali, vamos dizer, né? Mas devido, por exemplo, a mudanças de temperatura, tensão e outros efeitos, né, o oscilador local ele pode alterar a sua frequência de oscilação. Então lembrar sempre que a frequência sintonizada, né, quando eu chego ali no oscilador local, né, eu vou acrescentar mais 10,7 MHz para lá na frente, né, retirar esses 10,7 MHz de novo, né, e eu ter aqui dentro daquele filtro, lá dentro daquele conjunto, né, de FIs ali, eu extrair de novo esse sinal, né, agora porém numa frequência fixa, né, para poder ter a sintonia do meu rádio, fazer a demodulação, né. Então o que pode ocorrer é justamente isso, né, ou seja, o oscilador local, em função disso aí, ele acaba fugindo disso aí. Se isso ocorrer, a frequência central 10,7 MHz não será mantida, né? O controle automático de frequência ele é usado para manter a frequência central de 10,7 MHz, né? Então o que vai acontecer? Quando o oscilador local desvia, né, o detector de razão, ou seja, o meu demodulador, tá? Que é esse demodulador aqui, ó, né? Foi a primeira parte que nós montamos, né? O que vai acontecer? Esse demodulador irá produzir uma tensão DC de correção, tá? Então é o seguinte, aqui, ó, pode até ver aqui no circuito, tá? Eu tenho aqui a minha parte de demodulação, tá? Essa parte de demodulação, né? Quando eu tenho o sinal demodulado, né? Ou seja, eu já tenho meu áudio extraído, eu já mando ele, né? Ou para o amplificador, né? Ou não, vai para os dois, né? Aqui para o áudio end, né? E o controle automático de frequência. Então vamos lá. Olhando o circuito aqui, o que eu tenho aqui, ó? Então eu tenho, tá, essa saída aqui, ó, que é a saída do meu demodulador. Então ele está indo aqui nessa chave, ele está jogando para a parte de áudio e ao mesmo tempo, ó, ele está vindo para a próxima etapa do circuito, que é o que eu vou explicar aqui, tá? A respeito do funcionamento dessa parte do circuito. Então vamos voltar lá para a descrição. Então o que vai acontecer? Né? Então o demodulador, né, ou o detector de razão, conforme a gente colocou, que é o tipo do demodulador usado aqui, irá produzir uma correção de DC, né, de correção. O sinal do áudio é conduzido nessa tensão de correção DC. Esse sinal é conduzido a um filtro que remove o áudio resultante em DC puro, tá? Então tá aqui, ó. Quando ele vem para cá, ó, ele vai passar por um resistor,
tá? E depois ele vai passar por um filtro aqui, ó, é um filtro pi, tá vendo? Um resistor, 2 capacitores ligados ao terra, tá? Então essa tensão é direcionada a um diodo chamado varactor ou diodo varicap, como ele é mais conhecido, tá? Então tá aqui, ó, esse diodo aqui, tá? Vou estar mostrando ele aqui na placa onde ele tá, ó. Ele tá meio escondidinho, não sei se o foco vai pegar. Então tem aquela rede pi aqui que eu falei, ó, o primeiro resistor, a rede pi aqui, né, um filtro aqui. E tá aqui, ó, o meu diodo, né, varicap ou varactor, né, como chama isso aqui, tá? Então, o que acontece ali, ó, né? O diodo, né, varicap, ele muda a sua capacitância interna quando uma tensão é aplicada em seus terminais, tá? Eu estou tentando ser o mais explicativo possível, gente, tá? Eu criei aqui alguns formulários aqui para a gente entender. O diodo usado ali, ó, é um FV1043, tá? Então pode ver que ele é um diodo, né, sintonizador lá de um filtro, de um controle automático de frequência, né? Ele é um capacitor, é um diodo capacitor variável, né, utilizado, né, em aplicações de controle automático de frequência, em VHF, TV, receiver de FM, né, e tem uma faixa de trabalho de 1 a 500 MHz, tá? Então aqui é o seguinte, ó, aqui tem um desenho, eu ampliei essa parte aqui só para vocês entenderem o que acontece com esse diodo, tá? Na realidade é o seguinte, gente, isso não acontece com esse diodo especificamente, isso acontece com todos os diodos, tá? Que a capacitância, tá? Quando você coloca todos os diodos têm uma capacitância, mas quando você polariza ele reversamente, tá? Ele tem uma pequena alteração na sua capacitância. Então, aqui é o seguinte, o gráfico que está aqui no datasheet, ele mostra o seguinte, né? Eu fiz algumas marcações aqui, que se você for olhar aqui no datasheet, ó, você vai ver aqui o seguinte, ó, a variação na capacitância nominal, né, considerando uma tensão de 4 volts, uma frequência de 1 MHz, ele tem uma variação aqui, ó, entre 5 e 20, né, picofarad, tá, é o que varia bem pouco. Quando você olha no gráfico, ó, aqui mostra a tensão reversa, né, para a gente interpretar o gráfico. Então eu tenho aqui uma tensão que vai de 0,1 a 10 volts. E aqui, ó, eu tenho uma capacitância que vai de 1 a 100 picofarads, né? Lá no datasheet está dizendo que eu vario de 5 a 20. Então tá aqui, ó, a curva, né, que mostra o seguinte, ó, em 0,1 volts eu estou com aproximadamente 20 picofarads, né? Conforme eu aumento a minha tensão aplicada, né, uma tensão reversa, o que acontece com a capacitância? Ela cai, entendeu? Então esse diodo, ele faz o quê? Ele altera a sua capacitância em função da variação de tensão. Bom, vamos voltar para lá na explicação. Então o que acontece aqui? O varactor, né, diodo varicap, ele mudará a sua capacitância interna como tensão aplicada em seus terminais. Os diodos detectores de razão, né, esse circuito aqui que eu mostrei, né, eles são posicionados, ó, né, onde é que eu parei aqui? Os diodos são posicionados de tal forma que quando a frequência central de 10 MHz aumenta, né, ou seja, eu fugir mais para cima, a tensão de correção diminui. Então o que acontece? Quando eu capto, tem uma variação nessa frequência intermediária, ela sobe um pouco, eu começo a perder minha sintonia ali, né, ele faz uma correção e a tensão de saída ali ela diminui. Da mesma forma, quando a frequência central de 10,7 diminui, a tensão de correção aumenta, ou seja, é inversamente proporcional, né? Essa mudança de voltagem faz com que a capacitância, né, do varactor ou do diodo varicap também varie, né, que eu acabei de explicar aí para vocês. Então, né, esse diodo varicap é conectado ao emissor de Q2. Agora vamos lá no circuito, para vocês entenderem, tá? Esse, né, é o transistor aqui, essa área aqui é o meu oscilador local. Então pode ver, ó, que esse capacitor que está sendo polarizado reversamente, ou seja, estou vindo com a tensão, certo, aqui no anodo dele, ele está ligado no emissor, tá? Então o que acontece? Quando eu vario ali a capacitância que está no emissor, né? Então lá, tá aqui, ó, conectado ao emissor Q2. Então qualquer mudança na capacitância, né, do diodo varicap ou varactor,
ele é visto pelo emissor do oscilador, né? Uma mudança de capacitância no emissor de Q2 mudará a frequência da oscilação local, né? Fazendo o quê? Fazendo essa correção, tá? Para mais ou para menos, ou seja, ele volta, né, a oscilar dentro da frequência, né, de 10,7 MHz, tá? Aqui está uma outra ilustração, ó, que eu quero mostrar para vocês, está aqui, né? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a tensão de saída, então o que acontece, ó? Quando a minha frequência aumenta, tá? A minha tensão, isso aqui, gente, é a saída lá do meu demodulador para entrar, certo? Dentro, né? Ou seja, para injetar uma tensão no meu diodo varicap. Então o que acontece, ó? 10,7 é minha frequência central. Eu comecei a aumentar, tá? A minha frequência, o que acontece com a tensão lá na saída? Ela cai. Quando eu diminuo a minha frequência, o que acontece? A minha tensão sobe, tá? Então, essa variação aqui, né, comparando agora com o gráfico de diodo, o que acontece? Quando eu diminuo a tensão, aumenta a capacitância. Quando eu aumento a tensão, diminui a capacitância. E é essa correção que faz com que o meu oscilador sempre volte, tá, para os meus 10,7 MHz. Por isso que chama controle automático de frequência, tá? O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou montar aqui, é fazer os testes, tá? E mostrar para você que essas pequenas variações, tá? Mudam realmente esse valor de tensão ali, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui e volto aí para a gente poder fazer essas medições. Bom, pessoal, a gente vai para os testes agora então, tá? Então virando aqui, a primeira coisa que ele pede para mim fazer é medir, tá, a tensão que eu tenho aqui em cima do ponto AFC, né? Ou seja, aqui nesse lado aqui do diodo, tá? Então eu vou fazer a medição aqui e vou anotar aqui o valor que eu tenho ali, tá? Só para fixar aqui, como a variação tem que ser bem suave, tá? Ou seja, a variação da frequência, porque um pouquinho que fugir ele faz a correção, eu decidi usar esse gerador meu aqui de sinais, tá? Então é o seguinte, ele só tá gerando a frequência, ele não tá com modulação, tá vendo? Eu joguei modulação externa, eu tô com o sinal bem baixinho aqui, ó, né? E eu já tô parametrizado aqui com 10,7 MHz, tá? Eu já medi aqui no osciloscópio, eu tô com 10,7. Então, estando a frequência lá com 10,7, vamos ver qual a tensão que eu tenho que ter aqui. Então, vou medir no ponto aqui, ó, não sei se dá para ver, ó, AFC, ó, né? Automatic Frequency Control. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos lá no multímetro, ó, 6,63, tá? Vou arredondar, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, que nesse ponto aqui eu tenho 6,63 volts, tá? É o sinal que eu tenho ali. Então o que ele pede para me fazer, né? Ele pede para mim fazer a variação, até o desenho aqui tá igual ao gerador que eu tenho lá. Porque a variação aqui, gente, é bem suave, tá? Diferente lá daquele digital que é ponto a ponto. Ali não, eu vou fazendo uma variação analógica, vamos dizer assim. Então eu vou injetar um sinal aqui na base, né, desse transistor aqui, de 10,7 MHz, e vou variar a frequência, né? Ou seja, eu estou injetando o sinal de 10,7, né, no meu transistor aqui Q3, ó, que é nessa base aqui, né? O que acontece? Esse 10,7 MHz ele vai passar por todos os filtros e vai chegar aqui. Quando eu variar para cima ou para baixo, vai ter essa tensão de diferença nessa correção, e essa tensão vai vir aqui, ó, para o ponto exatamente que eu estou medindo aqui. Então, nessa variação pequena que eu vou fazer, o que vai acontecer, né? Conforme eu já mostrei lá. Se eu variar a frequência para cima, a tensão tem que cair suavemente. Se eu variar a tensão para baixo, a tensão tem que subir, né? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar ali agora, tá? E vou começar a fazer o seguinte, ó, vamos anotar ali quanto que tá a tensão. Ó, 6,63, tá? Vamos ficar olhando aqui agora, que eu vou fazer o que é o seguinte, ó, eu vou começar a subir a minha frequência, a tensão tem que cair, ó. Eu tô subindo a minha frequência, olha lá, 34, 33, tá vendo, ó? Tô aumentando a minha frequência e a minha tensão tá caindo, ó, fazendo exatamente o que aconteceu.
O que eu vou fazer agora? Agora eu vou descer de novo lá para os 10,7 MHz, né? Só mostrar ali, ó, que eu tô com a mão lá eu tô variando aqui, mas bem suavemente, tá vendo? Ó? Eu vou voltar lá para o meu 10,7 MHz, que é 6,63. Pronto, eu tô em 10,7 MHz. O que eu vou fazer agora? Vou continuar olhando ali, eu vou diminuir a frequência suavemente. O que tem que acontecer com a tensão? Ela tem que aumentar, ó. Tô começando a diminuir, ó, 6,31, 32, 33, né? Então o que aconteceu? Exatamente aquilo que eu falei. Conforme eu vou diminuindo, né, a frequência, vai aumentando, né, a minha tensão, né? Tá lá, 37, 38, ó, 6,4, né? Pode ver. Então aconteceu exatamente isso aqui, gente, né? Ou seja, ele está fazendo a correção que eu preciso, tá? E eu variando, né, a tensão no meu diodo, né, reversamente, o que acontece? Só para repetir aqui, o que acontece? Eu tô em 10,7, né? Comecei a variar, comecei a perder essa frequência, né? Começou a aumentar, por exemplo, a tensão diminui. A tensão diminuindo aumenta a capacitância, faz a correção no oscilador local. Começou a diminuir a frequência, ele aumenta a tensão. Aumentando a tensão, diminui a capacitância, né? Faz a correção lá no emissor do oscilador local. Tá, pessoal? Então, eu perdi um pouco mais de tempo, né? Justamente, né, da mesma maneira que eu expliquei no AM lá o controle automático de ganho, tá? No FM aqui a gente tentou explicar para você da forma mais ilustrativa possível, né? O controle automático de frequência, tá? Para que serve, como é que ele funciona. Então vocês veem, né, que realmente o teste mostra exatamente como é feita essa correção. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, né? É um vídeo que deu um pouco mais de trabalho. Lembrar que quando eu estou fazendo as medições, tá? Dificilmente eu uso a bateria, né? Para me ter realmente os 9 volts cravado, né? E para que a gente possa ter uma referência exata, né? Sempre quando eles falam no manual que a gente vai fazer um teste, aferir tensão, tudo, a referência da alimentação é 9 volts. A bateria às vezes está um pouco assim, um pouco abaixo, né? Salvo aquelas que eu perdi. Hoje eu tenho um LED piloto aqui. Tá? Então espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Espero eu ter sido o mais didático possível, né? Conforme falei, o intuito do canal não é você entrar muito a fundo na teoria, na matemática do negócio, né? Mas simplesmente mostrar como o circuito funciona, tá? Então no próximo vídeo a gente vai fazer a parte, né, do amplificador de RF, a parte de antena, né? Alguns testes, tá? O circuito está montado, só falta antena aqui. E para a gente finalizar, tá? E por último, tá? É a plaquinha do amplificador que tem aqui. É uma placa à parte, tá? Eu vou falar depois a respeito dele, que é um amplificador transistorizado. Aqui é um amplificador com CI. A gente vai falar de um transistorizado, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição. A gente tem muito conteúdo legal, muita coisa interessante. Dê sugestões, né? Eu tô pegando muita sugestão dos inscritos no canal, lógico, né? Que eu tenho uma sequência, né? Para poder fazer, mas eu procuro atender sempre aí, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.